A Chopra Foundation, uma instituição sem fins lucrativos, associou-se a líderes do mundo inteiro para criar uma aliança para a nova humanidade, baseada nos princípios que você aprendeu neste livro. Essa aliança inclui laureados do Prêmio Nobel, economistas e outras celebridades, e tem como meta o despertar das redes neurais da mente planetária para criar uma massa crítica de consciência de paz. Esta última não é um ativismo contra a guerra e sim a base para manifestar o mundo que desejamos para nós mesmos e para gerações futuras. Se você quiser ingressar em células de paz já existentes, ou criar as suas próprias células, visite o nosso website www.chopra.com e através dele visite o website da Aliança. Esperamos sinceramente que você se junte a nós. 203 Compreender a natureza do eu não local é uma tarefa ao mesmo tempo tão importante e impalpável que inclui os apêndices que se seguem para os leitores interessados em explorar um pouco mais esse assunto fascinante. O primeiro apêndice articula grande parte do que já aprendemos, mas desta feita nos deslocamos de uma perspectiva histórica e filosófica com raízes no Antigo Oriente para as grandes civilizações da Grécia, de Roma e do Egito de outrora. Como sempre, ver as coisas a partir de um novo ponto de vista encerra bastante valor. O segundo apêndice usa uma história de um dos grandes textos védicos para ilustrar aquilo que não pode ser visto mas torna possível a visão, aquilo que não pode ser conhecido mas torna possível o conhecimento, aquilo que não pode ser imaginado mas torna possível a imaginação. Espero que você considere os acréscimos proveitosos. DC 205 apêndice. Nas páginas anteriores exploramos a maneira como o eu não local se especializa no cosmo e também aprendemos a usar esse conhecimento de uma forma prática com vistas à realização espontânea do desejo. Com esse propósito, a tradição de sabedoria do Vedanta foi reinterpretada em uma estrutura científica moderna e contemporânea. Para que você, leitor, não pense que esse conhecimento existe apenas nas escolas esotéricas do Oriente, ofereço nos próximos parágrafos ideias bastante semelhantes extraídas da filosofia hermética, ou hermetismo, como também é conhecida, que chegaram até nós através dos séculos vindas das antigas escolas da Grécia, de Roma e do Egito. O hermetismo é uma filosofia mística que lida com a magia, a alquimia e outras manifestações do mundo espiritual no material. A origem do conhecimento hermético recua a Hermes Trismegisto, a respeito de quem não sabemos muita coisa, nem mesmo a data ou lugar em que nasceu. Especialistas supõem que ele tenha vivido por volta de 2000 a.C. Muitos acham que ele foi um sacerdote egípcio, inventor da arte e da ciência que conhecemos no mundo ocidental. O mistério de Hermes Majestus, o 3 vezes grande, foi abordado tanto pelos místicos gregos quanto pelos romanos em vários documentos antigos. A mitologia o elevou à condição de um deus, talvez o deus da lua, Toto, com cabeça de íbis, o deus egípcio da cura, da inteligência e das letras. De acordo com a tradição, Toto foi o arquiteto das grandes pirâmides de Gizé. 207 Nos últimos 2 milênios, a sabedoria hermética tem sido um manancial para vários textos e ensinamentos gnósticos. Não está claro se eram originalmente ensinamentos de uma só pessoa ou, na verdade, a visão mística de vários videntes de origem grega, romana e egípcia. De qualquer modo, os preceitos fundamentais da filosofia hermética podem ser resumidos nas ideias ou princípios que se seguem. O primeiro princípio é que tudo é uma manifestação do espírito. O espírito é o estado da existência que dá origem ao espaço, ao tempo, à causação, à matéria e à energia. O espírito é infinito e ilimitado, e contém todo o universo que experimentamos. Nada existe fora dele. O espírito é a origem de toda a cadeia da existência, de tudo que existe. O universo surge do espírito, está contido nele e finalmente volta a desaparecer nele. Esse é o primeiro princípio, que nos fornece uma descrição bem clara da esfera não local. O segundo princípio diz que quando o espírito se manifesta, ele o faz de uma maneira que o todo está contido em cada parte. A ciência de hoje chama essa noção de modelo holográfico, ou seja, o todo está contido em cada parte. Assim como os átomos refletem o universo, o corpo humano reflete o corpo cósmico, e a mente humana, a mente cósmica. O que esta ideia significa?
Ela propõe que em qualquer coisa que contemplemos, na verdade em toda coisa concebível que possamos imaginar, também existe a possibilidade latente de todas as coisas, de absolutamente tudo. Todo o universo está contido em cada ponto assim como o oceano inteiro está refletido em cada gota das suas profundezas. No Vedanta, esse princípio é expresso como: o que está aqui está em toda parte e o que não está aqui não está em lugar nenhum. Significa que não precisamos ir em busca de nada para encontrar a verdade. Ela está sempre presente, nos olhando de frente. Desse modo, quando nos perguntamos: o fato de haver seres 208 humanos aqui significa que existe vida em outros lugares do universo? A resposta é que certamente existe. Explorar a molécula é como investigar a galáxia. Analogamente, tudo está contido na base do nosso ser. Rumi diz que todo o universo está contido dentro do nosso eu e está é uma verdade fundamental. Segundo a literatura bíblica, o reino do céu está dentro de nós. O tesouro está aqui, diante de nós. Jesus diz o seguinte no Novo Testamento: pedi e recebereis. Batei e a porta se abrirá. Procurai e encontrareis. Nosso sistema educacional se baseia na acumulação de um número cada vez maior de informações, mas na verdade quanto mais informações reunimos, mais confusos ficamos e mais perdemos de vista a sabedoria que já é inerente em nós. Assim sendo, aprenda a buscar a verdade em si mesmo. Aprenda a bater na porta do seu próprio ser. Isso é conhecido como intuição, criatividade, visão e profecia. É por esse motivo que o sábio se concentra naquele que vê e não no cenário. Aquele que vê é o eu não o local. O terceiro princípio afirma que tudo é vibração, que a consciência se compõe de várias frequências de vibração, o que resulta em todas as formas e fenômenos do universo. Os seres humanos são campos de energia conscientes, junto com o resto do universo. Se você quiser mudar o mundo ao seu redor, só precisa modificar a qualidade da sua vibração. Quando fizer essa modificação, a qualidade do que está à sua volta muda. Aliás, essa é a razão pela qual os sutras funcionam. Eles fornecem uma maneira particular de criar uma certa vibração de espírito ou uma qualidade particular do eu não local. A situação, as circunstâncias, eventos e relacionamentos que você encontra na vida são um reflexo do estado de consciência no qual você se encontra. O mundo é um espelho. Se estiver apoiado no seu eu não local, o mundo inteiro estará disponível para você. O quarto princípio diz que apenas a mudança é constante. Tudo é impermanente. Agarrar-nos a qualquer coisa é como prender a 209 respiração. Se o fizermos durante um tempo suficientemente longo, sufocaremos. Em última análise, a única maneira de conseguir qualquer coisa no universo físico é desistir dela em vez de nos agarrarmos a ela. Esse é um ponto muito delicado. Significa que os melhores resultados são alcançados quando nos concentramos no processo em vez de no resultado. O fato de nos concentrarmos no resultado gera ansiedade e estresse, o que interfere no fluxo espontâneo de inteligência enquanto ele se desloca da esfera não manifestada, o espírito, para a manifestada, o mundo material. O fato de que apenas a mudança é constante significa que estamos sempre vivendo no desconhecido. Tudo o que chamamos de conhecido é passado e a única coisa que podemos dizer com certeza a respeito dele é que ele não está mais aqui. O conhecido é a prisão do condicionamento passado. O desconhecido é sempre novo, que é a qualidade do campo de infinitas possibilidades. Os mestres zen, os praticantes das artes marciais e os grandes mestres espirituais sempre recomendaram que seguíssemos o fluxo. Ele é o campo de mudança. O que não muda se deteriora e morre. A mudança é a dança e o ritmo do universo. Ter uma intenção unidirecional, seguir o fluxo da mudança e não sentir apego pelo resultado. Essa é a mecânica da realização do desejo, que coordena o sincrodestino. O quinto princípio diz que tudo, seja uma experiência, uma atitude ou um objeto, contém o seu oposto. Na verdade, seja o que for que você tem agora, bom ou mal, encerra o seu complemento. Mesmo que esteja sofrendo uma profunda depressão, por exemplo, se você identificar o sentimento oposto, a alegria ou a gratidão,
e prestar atenção nele, verá que ele começa a crescer na sua consciência. Retirar a atenção do desespero e colocá-la na felicidade efetivamente faz com que o novo sentimento floresça. Analogamente, se estiver dominado pelo êxtase, permaneça consciente de que o oposto dessa sensação caminha ao lado dela. Ao 210 ficar atento a esse princípio, ou seja, que toda a criação se baseia na cocriação e na coexistência dos opostos, você pode usar a qualidade da sua atenção para trazer à luz qualquer aspecto da experiência que você deseje. O sexto princípio afirma que tudo encerra um ritmo. O ciclo da vida fornece um exemplo clássico. A concepção é seguida pela gestação, nascimento, crescimento, maturidade, morte e renovação. Todas as coisas acontecem em ciclos. O sincronismo envolve reconhecer que os ciclos e as estações da vida estão coordenados com os ciclos e as estações do cosmo. De acordo com uma expressão chinesa, flores na primavera, a brisa no verão, as folhas no outono e a neve no inverno. Se você estiver em completa sintonia, essa é a melhor estação da sua vida. Quando estamos apoiados em uma percepção centrada na vida e voltada para o momento presente, estamos em contato com o nosso eu não local, que coordena a dança do universo. Quando os nossos ritmos estão em harmonia com os ritmos do universo, o sincrodestino faz a sua mágica. O sétimo princípio declara que todo evento possui causas infinitas que conduzem a uma infinidade de efeitos. O chamado relacionamento de causa e efeito não é linear. Exploramos esse princípio como surgimento interdependente, o fenômeno que nos permite usar o sincrodestino para enxergar os padrões por trás de cada evento. O oitavo princípio postula que a energia criativa do universo também é refletida como energia sexual. Todas as coisas que existem têm origem nessa energia primordial. A criança nasce dela. A flor floresce e o fruto amadurece através dessa energia. Nada na criação é desprovido deste princípio. Nos seres humanos essa energia primordial se manifesta como paixão, animação e excita 211 são. Quando estamos em contato com o nosso eu não local, sentimos-nos espontaneamente entusiasmados e inspirados. A palavra entusiasmo contém duas raízes, enti, Theos, o que significa ser uno com Deus ou eu não local. A palavra inspiração analogamente significa ser uno com o espírito. Inspiração, entusiasmo, paixão e animação conferem energia às nossas intenções, acelerando a realização espontânea dos nossos desejos. O nono princípio diz que podemos dirigir a energia primordial através do poder da atenção e da intenção. Como vimos, tudo em que colocamos a atenção, tornando dessa maneira o foco dessa energia, floresce. Tudo de onde retiramos a atenção começa a definhar. A atenção e a intenção são as chaves da transformação, seja de uma situação, circunstância, pessoa ou coisa. Os surras neste livro são códigos que se destinam a desencadear e ativar a intenção e a atenção. O 10º princípio declara que podemos alcançar a harmonia através das forças e elementos no cosmo que chamamos de masculinos e femininos. Uma filosofia hermética denominada os princípios do gênero propõe que a verdadeira paixão só pode ter lugar se houver um equilíbrio entre as forças masculinas e femininas no nosso ser. A energia masculina induz qualidades como a combatividade, a determinação, a ação e a coragem, ao passo que a energia feminina pode ser observada na apreciação da beleza, na intuição, no sentimento de apoio e proteção, no afeto e na ternura. As grandes obras de arte sempre contêm as interações harmoniosas do masculino e do feminino, do yin e do yang. O Sutra Shiva Shakti se destina a ativar as interações harmoniosas das energias arquetípicas masculinas e femininas do eu não local. O 11º princípio postula que a natureza interior de todos os seres, por mais maligna que possa parecer, é o amor, e 212 que essa qualidade fundamental sempre pode ser revelada se expusermos o nosso próprio amor. O amor, portanto, não é um mero sentimento e sim a verdade suprema que existe no âmago de toda a criação. Ele é incondicional e ilimitado, e se irradia de nós quando estamos em contato com o eu não local. Esses 11 princípios são:
portanto, os preceitos da alquimia encontrados na obra de Hermes Trismegisto, no Vedanta e, na verdade, em todas as filosofias perenes da humanidade. Depois que absorvemos essas ideias, as atitudes, os pensamentos, os sonhos e sentimentos que temos diante de várias situações se tornam muito mais expansivos. Quando nos sintonizamos mais, por exemplo, com os ciclos, os ritmos e as estações da vida, nunca ficamos angustiados ou arrasados devido a uma situação particular. Apêndice B. A história seguinte, que é extraída de um dos mais importantes textos vedânticos, o Upanishad Chandogya, descreve a natureza do eu não local. Há milhares de anos, o grande sábio Dalakaruni mandou o filho de 12 anos, Svetaketu, para a companhia de um grande guru para que o menino pudesse se dedicar a um profundo aprendizado sobre a realidade suprema. Svetaketu estudou durante 12 anos com seu mestre e decorou todos os Vedas. Quando Svetaketu voltou para casa, o pai notou que o filho estava agindo como se tivesse aprendido tudo o que havia para aprender. Assim sendo, o Dalaka decidiu fazer uma pergunta ao jovem. Meu letrado filho, o que é que não pode ser ouvido mas torna possível a audição, que não pode ser visto mas torna possível a visão, que não pode ser conhecido mas torna possível o conhecimento, que não pode ser imaginado mas torna possível a imaginação? Svetaketu ficou perplexo e em silêncio. O pai disse então, quando conhecemos uma única partícula de argila, todos os objetos de argila são conhecidos. Quando conhecemos um granulo de ouro, todos os objetos de ouro são conhecidos. A diferença entre uma joia de ouro e outra jaz apenas no nome e na forma. Na verdade, todas as joias são apenas ouro e todos os potes são apenas argila. Você é capaz de me dizer, meu filho, qual é a coisa que quando conhecida possibilita que tudo seja conhecido? 215 Svetaketu respondeu, que pena, meu mestre não me conferiu esse conhecimento. O senhor o fará? Muito bem, respondeu o Dalaka. Vou lhe ensinar. O universo inteiro é uma única realidade e essa realidade é a consciência pura. A consciência pura é a existência absoluta. É o um que não é seguido por um segundo. No início um disse para si mesmo, vou me diversificar e me converter nos muitos, tornando-me assim todos os que vêm e todo o cenário. Um penetrou nos muitos e se tornou o eu de cada um. Os seres de todas as coisas são um e este um é a essência sutil de tudo que existe. É o que você é, Svetaketu. Dessa mesma maneira, as abelhas fabricam o mel a partir do néctar de numerosas flores, mas depois que o mel é fabricado, o néctar não pode dizer, sou desta ou daquela flor. Assim, quando você se funde com o seu eu não local, se torna uno com o eu de tudo que existe. Esse é o verdadeiro eu de tudo, Svetaketu. É o que você é, esclareça-me mais, meu pai, o jovem replicou. O Dalaka fez uma pausa antes de falar. O rio Ganges corre para o leste. O rio Indo corre para o oeste. No entanto, ambos finalmente se tornam o mar. Depois de vir a ser o mar, eles já não pensam, eu sou o Ganges ou eu sou o Indo. Do mesmo modo, meu filho, tudo que existe tem origem no eu não local e este eu é a essência mais sutil de todas. Ela é o verdadeiro eu. É o que você é, Svetaketu. Quando o corpo definha morre, o eu não morre. O fogo não pode se queimar, a água não pode se molhar, o vento não pode se secar, armas não podem se destruir. Isso está por nascer, não tem início ou fim. Está além dos limites de tempo e espaço, permeando todo o universo. Svetaketu, é o que você é, ilumina-me mais, meu pai, retrucou Svetaketu entusiasmado. Traga-me um fruto da árvore Niagroda do Dalaka disse. Svetaketu trouxe o fruto. 216 Abro, Svetaketu obedeceu. O que você vê, meu filho? Pequenas sementes, meu pai. Parta uma agora. Svetaketu partiu a pequena semente. O que você vê, meu filho? Vejo que nada mais resta, meu pai. Underline isso que você não vê é a essência sutil, e toda a árvore Niagrolha nasce dela. Da mesma maneira, o universo brota a partir do eu não local.
Finalmente, o Dalaka pede a Svetaketu que coloque um cubo de sal dentro de um balde de água. No dia seguinte, o sábio pediu ao filho que lhe devolvesse o cubo de sal. Não posso devolvê-lo, respondeu o jovem. Ele se dissolveu. O Dalaka pediu ao filho que provasse a superfície da água. Diga-me, como ela está? Salgada, meu pai. Prove no meio e veja como ela está. Salgada, meu pai. Prove no fundo e me diga como ela está. Salgada, meu pai. Assim como o sal está localizado no cubo e disperso na água, o seu eu também está simultaneamente localizado no seu corpo e permeando todo o universo. Meu querido filho, disse o Dalaka. Você não percebe o eu no seu corpo, mas sem ele suas percepções não seriam possíveis. Não podemos conceituar o eu, mas sem ele, a conceituação não seria possível. Não podemos imaginar o eu, mas sem ele a imaginação não seria possível. No entanto, quando nos tornamos o eu e vivemos a partir do nível desse eu não local, nós nos conectamos a tudo que existe, porque o eu é a origem de tudo que existe. Verdade, realidade, existência, consciência, o absoluto, independentemente de como o chamarmos, ele é a realidade suprema, a base de toda a existência. E é o que você é, Svetaketu. 217 Viva a partir desse nível, Svetaketu, e todos os seus desejos se tornarão realidade, porque a partir desse nível eles não serão apenas os seus desejos pessoais, estarão alinhados com os desejos de tudo que existe. Svetaketu praticou tudo o que havia aprendido e tornou-se um dos grandes videntes da tradição vedântica. Se você tiver um exemplo na sua vida no qual tem utilizado o poder infinito da coincidência para experimentar a realização espontânea do desejo e quiser compartilhá-lo conosco, visite nosso website www.chopra.com e clique em Spontaneous Fulfillment of Desire. Eu adoraria conhecer sua experiência. Você também terá a oportunidade de ter a sua história publicada e frequentar gratuitamente um seminário no Chopra Center for Well-Being. Obrigado. D.C. 219 Arco do Tempo nos Passos do Budismo Meditação, Pan e Gordon Smith Paz a cada passo, Thich Nhat Hanh A essência dos ensinamentos do Buda, Thich Nhat Hanh Vivendo Buda, Vivendo Cristo, Thich Nhat Hanh Emoções que Curam, Daniel Goleman O Tão da Voz, Stephen Shun Tão Shen O Despertar do Buda Interior, Lama Surya Das O Despertar do Coração Budista, Lama Surya Das Os Estágios da Meditação, Dalai Lama Como Praticar, O Caminho para uma Vida Repleta de Sentido, Dalai Lama e Jeffrey Hopkins. O Mundo Sagrado, Jeremy Haiwa do Caminho da Prática, Bri Maya Tivari Em Busca de uma Psicologia do Despertar, John Velvo do Despertar para o Sagrado, Lama Surya Das Conselhos sobre a Morte, e Como Viver uma Vida Melhor, Dalai Lama e Jeffrey Hopkins Vivendo o Amor Bênção, David Spangler Pai Místico, Místico Pai, David Spangler O Chamado, David Spangler Milagres do Dia a Dia, David Spangler O Livro do Perdão, Robin Casargil Um Curso em Amor, John Gattuso Um Curso de Vida, J. Owen Gauso Escrito. Nas Estrelas Quiron e a Jornada em Busca da Cura, Melanie Renhá dos Planetas e o Trabalho, J. Mi Binder A Força da Intuição Mulheres que Correm com os Lobos, Clarissa Pinkola Estés O Jogo das Sombras, Connie Zweig Steve Wolf Seu Sexto Sentido, Belerut na Parstek Anatomia do Espírito, Caroline MYSS Contratos Sagrados, Caroline MYSS O Poder do Fluxo, Charlene Belize Meg Lundstrom 12 Pontos de Ouro, Alice Webb O Valor da Mulher, Marianne Williamson Iluminata, Marianne Williamson. Histórias Sagradas, Charles Yanni Simpson Amor Encantado, Marianne Williamson A Realização Espontânea do Desejo, Deepak Chopra A Lição dos Xamãs A Luz Dentro da Escuridão, John Tarn As Cartas do Caminho Sagrado, James Sans Cartas Xamânicas, James Sans e David Carson Dançando o Sonho, James Sans Mensagem do Outro Lado do Mundo, Mário Morgan Mensagem do Eterno, Mário Morgan Círculo de Xamãs, Olga Caridi O Segredo do Xamã, Douglas Giller Andarilho Espiritual, Ankveselma Emissário da Luz, Ames F. Tvimas Leis do ESP, Rito Caminho para o Amor, Deepak Chopra O Caminho do Mago, Deepak Chopra O Caminho da Cura, Deepak Chopra Como Conhecer Deus, Deepak Chopra As Série Leis Espirituais para os Pais,
Deepak Chopra Luz em toda a parte Sede de Plenitude, Crisina Grove Cestas Sagradas, Phil Jackson e Rio Delelhante Esperança Diante da Morte, Crisine Longacre Portais Secreros, Neuron Bondeiro Espírito de Tony de Mello, John Kalana A Porta para Seu Eu Interior, John Kalana Anankara, John O'Donnell e Ecos Eternos, John O'Donnell e o Fogo e a Rosa, Robert Griffith Turner J. Rua Purificação Emocional John Ruskin As Novas Revelações Número EALI Donald Walsh Encanto no Cotidiano Refúgio para o Espírito, Victoria Moran Como Criar uma Vida Encantada, Vitória Moran A Luz que Vem de Dentro, Vitória Moran Informa de Dentro para Fora, Victoria Moran Coleção Sábias Palavras e Xing, Thomas Clear O Espírito do Tão, Org Thomas Clear A Arte da Paz, Moriei o Shiba Ensinamentos do Buda, Org J. Ak Corfiel de J. F. Ronsdal O Livro Tibetano dos Morros, Francesca Fremantle e Shojan Trumpo Caminho de um Peregrino, Olga Savin.